Olá, alunos. Aqui é o professor Marcos Fabiano, da disciplina de Cálculo 2, do curso de Licenciatura em Matemática Modalidade de Distância da Universidade Federal do Acre. Na videoaula de hoje, o assunto a ser abordado ainda é as técnicas de integração, tudo bem, da unidade 1. Porém, a técnica de hoje que nós vamos estudar é a técnica de integração por partes, ok? Então vamos fazer um breve recordo da última videoaula. Na última videoaula nós estudamos o método da substituição, que era uma consequência da derivada, tudo bem, da composição de duas funções, ou seja, de uma função composta. O método da integração por partes, ele vai ser uma consequência, tudo bem, da derivada de um produto de duas funções. Então vamos construir esse método segundo o que está no fascículo, ok? Então é importante que você acompanhe essa videoaula utilizando a leitura com o fascículo da disciplina, ok? Então lá no fascículo nós temos o que? Nós temos que é dado f e g, tudo bem? Duas funções definidas e deriváveis no intervalo i. Então, se f e g são deriváveis no intervalo i, ok, e estão definidas em i, então o produto de f por g também está definido em i e é derivável. E como que se escreve a derivada de um produto de duas funções? É a derivada da primeira função, a derivada de f de x vezes a g de x, mais a f de x vezes a derivada da função g. Ok? Então, o nosso objetivo agora é isolarmos do lado esquerdo essa parcela, tudo bem, da equação, o f vezes a derivada da g de x. Então, ao fazermos isso, nós vamos ficar com f de x vezes g' de x igual a derivada do produto de f por g, tudo bem, menos a derivada da f vezes a g de x. Então, o que nós queremos calcular na integração por partes é justamente a integral dessa função aqui, f de x vezes a derivada de g de x, ok? Então, assumindo que essa função f vezes g' de x assume uma primitiva no intervalo i, ok? Então, nós podemos integrar essa função assumindo que f' de x vezes g de x também possua primitiva nesse mesmo intervalo. Então, ao integrarmos f de x, g' de x dx, nós temos que integrar também o segundo lado da equação, o lado direito. Então, vai ficar a integral da f de x vezes g de x derivada com relação a x, menos a integral da derivada da f vezes a função g com relação à variável x. Ok? Então, o próximo passo é nós fazermos uma análise. Então, a integral da função f de x, g' de x, se mantém, é ela que nós queremos obter. Aqui estou integrando uma função, um produto de uma função, ao qual estou aplicando a derivada aqui, tá vendo? Ó, com relação a x. E a integral também é com relação a x. Como a integral é um processo inverso da derivada, então isso aqui só vai nos gerar a função f vezes g de x. Então vai ficar f de x vezes g de x menos, e mantenho essa integral, a integral da derivada da f de x vezes a g de x dx. Ok? Então observem que ao calcular a primitiva, a integral indefinida dessa função aqui, f de x, g' de x, isso sempre vai ser igual a f de x vezes a g de x. Então, se eu tenho um produto de duas funções
e eu tenho a g' de x aqui, eu vou ter que determinar quem é a g de x, ok? Porque ela aparece, tudo bem? Ela aparece aqui no resultado. E vou ter também que calcular a integral dessa função aqui, que é a derivada da f vezes a g. Tudo bem? Então, o livro aí ele faz uma mudança de variável para simplificar o cálculo. Tudo bem? Então, a mudança de variável que ele faz aí, ok? É chamar a função f de u e a função g de v. Tudo bem? Então, se nós chamarmos de u a f de x e de v a g de x, nós vamos ter o quê? Teremos que a derivada da f de x é du sobre dx. E a derivada da g de x é dv sobre dx. Ok? Então, isso ainda implica que du é igual a f' de x dx e dv é igual a g' de x dx. Então, observem, a gente chamou de u a f de x, de v a g de x, du, ok? É f' de x dx e dv é g' de x dx. Então, vamos substituir essas mudanças que nós estamos fazendo aqui na última equação aqui, na equação 1, ok? Então, quando nós fizermos essa mudança, nós vamos ter o quê? Que no lugar da f eu vou usar u, no lugar de g' de x dx eu vou usar dv. Então, vai ficar, puxando a seta aqui, ó, a fórmula vai se resumir em quê? A integral de u dv, ok? Igual f vezes g vai ficar o quê? U vezes v. Então, vai ficar u vezes v. Menos a integral. Aqui na f' de x vezes g de x dx, a g eu chamei de v. F' de x dx é justamente du. Então, fica v du. Então, utilizar o método, tudo bem, de por partes, nós sabemos escolher quem vai ser o nosso u e quem vai ser o nosso dv, ok? Porque aí basta usar a fórmula uv menos a integral de v du, que iremos conseguir resolver a integração por método por partes. Então agora vamos ver alguns exemplos para poder fixar e entender melhor esses resultados que nós acabamos de ver. Então, primeiro exemplo. Ok? Exemplo 1. Então, no exemplo 1, eu vou tomar justamente calcular a integral indefinida da função x vezes exponencial de x com relação a x. Como será que eu faço para resolver, ok, essa integral indefinida? Então, nesse caso, observe, nós temos um produto de duas funções, x por exponencial de x, e nenhuma dessas duas funções ela é composta. Então, se ela não é composta, nenhuma dessas duas funções, eu não posso usar o método da substituição. Então, o método que eu estou estudando nesse momento é o por partes. Então, vamos tentar utilizar esse método para poder resolver a integral, ok? Então, por exemplo, entre essas funções x, exponencial de x e o dx, eu vou ter que escolher quem eu vou chamar de u, tudo bem? E quem eu vou chamar de dv. Por quê? Do u eu vou encontrar du e do dv eu vou encontrar v. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar de u a potência, que é o x, ok? E nesse caso aqui, eu vou chamar de dv justamente a exponencial de x dx.
Por quê? Quando eu escolho a potência x aqui para ser o u, ok? Eu vou ter que derivar u. Então, quando eu derivo a potência, eu diminuo o grau dessa potência. E isso facilita na hora das contas, ok? Então, vou chamar de u a função x e de dv a exponencial de x dx, ok? Então, para eu poder utilizar o método, eu preciso encontrar du. Então, du dx é igual à derivada do x, que na verdade é 1. Então, du, nesse caso, vai ser igual a dx. Eu passo o dx aqui multiplicando o 1. Agora, se eu tenho dv igual a exponencial de x dx, para eu encontrar o v, basta eu integrar de ambos os lados. Então, vai ficar a integral de dv igual à integral da exponencial de x dx. Isso vai implicar que integral de dv é v e integral de exponencial de x dx é exponencial de x. Nesse caso aqui, como eu estou aplicando o método, para encontrar o v eu não preciso somar a constante de integração. Ok? Ela será somada no final. Então nós encontramos, vamos lá, vamos fazer aqui do ladinho um rascunho do que nós temos. Nós chamamos de u, o x, de dv a exponencial de x dx, encontramos v igual a exponencial de x e du igual a dx. Então, a integral de x e de x dx vai ficar u vezes v menos a integral de v du, ok? Então, isso vai ser igual, vou substituir, quem é u? U é x. Quem é v? Exponencial de x, menos a integral de v, que é exponencial de x. E du, a gente sabe que é dx, ok? Então, observe que o x exponencial de x vai se manter, menos a integral da exponencial de x é a própria exponencial de x. E aqui no final, quando eu resolvo todas as integrais, eu somo a constante k. Ok? Então, observem que no passo de usar o método uv menos vdu, eu simplifiquei a minha integral numa integral imediata, que é a integral da exponencial de x. Então, o método ele vem para facilitar o cálculo, ou seja, para nós podermos transformar a função numa função mais simples de se integrar. Então, a nossa função era x exponencial de x, ok? Nós escolhemos o u sendo x, o dv sendo exponencial de x dx, ok? Aplicamos a derivada no u e a integral no dv, encontramos o v e o du. E aplicamos o método. Então, a integral de x e de x dx é uv menos a integral de v du. Substituir o iv e v du aqui na fórmula. Então, ficou x exponencial de x menos a integral de exponencial de x com relação a x. Então, isso ficou x exponencial de x menos a integral da exponencial de x é a própria exponencial de x, mais a constante k. Então, essa integral x exponencial de x tem como solução a função x exponencial de x menos exponencial de x mais a constante k. Caso você ainda duvide do resultado, você pode derivar essa função aqui, que está em azul, e você vai ver que na derivada dela você vai encontrar justamente o integrando aqui, que é a função ao qual nós utilizamos para calcular a integral indefinida. Ok? Vamos para mais um exemplo. Ok? Deixa eu escolher aqui uma função. Tudo bem? Que seja mais fácil para você entender o método. Então vamos lá. Vou pegar a função aqui, a integral, tudo bem? De x cosseno x com relação a x. Ok? Então vamos entender essa integral. Então, nós estamos querendo calcular a integral indefinida da função x produto com cosseno de x.
Então, ambas essas funções são funções elementares, então nenhuma delas é função composta. Então, nesse caso, não pode se aplicar o método da substituição. Então, para resolver esse problema, essa integral, provavelmente teremos que usar o método por partes. Então, no método por partes, nós temos que saber escolher quem vai ser u e quem vai ser, tudo bem, o dv. Como nós temos aqui o produto de uma potência, que é o x, vezes uma trigonométrica, que é o cosseno de x, convenciona-se, para facilitar o cálculo, escolher como u a função x. Por quê? O u é quem nós vamos derivar. Então, quando a gente deriva uma potência, nós eliminamos, então, um grau dela. Então, fica mais fácil de se obter o resultado. De dv, nós vamos chamar o cosseno de x, ok? Dx. Então, se eu chamar de u o x, isso vai implicar du dx igual a derivada do x, que é 1. Então, vai implicar du igual a dx. Se eu chamar de dv o cosseno de x dx, isso vai implicar que a integral de dv é igual à integral do cosseno de x dx. Então, a integral de dv dá v, tudo bem? Então, v vai ser igual à integral do cosseno, ou seja, quem é a primitiva do cosseno? É a função seno de x. Então, nós temos o quê? Nós temos u igual a x, du igual a dx. Temos dv igual a cosseno de x dx e v igual ao seno de x. Então, integrar a função x cosseno x com relação a x é a mesma coisa que eu integrar, então, a integral da função u dv. Então, pela regra, pela fórmula, isso vai ficar u vezes v menos a integral de v du. Tudo bem? Então, vamos substituir. Quem quer u? U é x, então fica x. Quem quer v? É seno de x, então fica v vezes seno de x. Menos a integral. Quem quer v? É seno de x. Du, a gente sabe que é dx. Então, agora eu tenho que calcular essa integral de seno de x dx. Então, eu vou repetir o x vezes o seno de x, menos a primitiva do seno é menos cosseno. Então, vai ficar menos que multiplica menos cosseno de x mais a constante k. Então, por fim, isso vai ficar x vezes o seno de x, menos vezes menos fica mais, então fica mais cosseno de x mais k. Então, aplicando o método por partes, nós chegamos o quê? Que a integral indefinida da função x cosseno de x dx é justamente a função x vezes seno de x mais cosseno de x mais k. Ok? Então, esses dois exemplos fica aí para vocês estudarem o início da teoria. E depois da próxima aula, eu farei mais aulas de exercício, onde estarei resolvendo exercícios mais complexos aplicando a regra por partes. E, sem deixar por menos, vocês têm que estudar, refazer, tudo bem? Os exemplos que estão resolvidos na apostila, no fascículo. Ou seja, na página 17 e na página 18, existem 4 exemplos resolvidos que vocês têm que olhar como resolve, fazer passo a passo, interpretando cada coisa que o autor colocou na resolução, ok? Então, essa videoaula se encerra por aqui. Bons estudos a todos e até a próxima videoaula.